Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de explicar para vocês o que são os alinhadores ou aparelhos invisíveis. Os alinhadores, eles foram inventados para substituir os aparelhos fixos convencionais. Então aquelas pecinhas metálicas ou mesmo as peças estéticas que são coladas no dente para a gente fazer a ortodontia foram substituídas por uma moldeira fina, transparente, confortável, de acetato, bem discreta e removível. Então o paciente pode instalar e tirar o aparelho fixo durante todo o tratamento. Ele é muito legal para pacientes mais velhos, pacientes que já não querem mais usar o tipo de aparelho convencional. E eles são aparelhos que podem ser removidos na hora da alimentação, por exemplo, na hora da escovação. Então eles dão, além de mais conforto estético, porque não tem o aspecto das peças coladas, eles também dão mais conforto durante a alimentação e a higiene, que geralmente são queixas dos pacientes que usam os aparelhos fixos convencionais, né? Mas como funciona esse processo? Como a gente faz para criar alinhadores para um paciente? Então, ele é feito a partir de um planejamento digital. Os alinhadores eles são feitos de maneira totalmente digital. Como funciona? O paciente vem até o consultório, a gente faz um diagnóstico, faz uma moldagem e gera um arquivo digital. Então, todo o nosso planejamento vai ser feito pelo computador. Então, eu vou mostrar aqui um caso para vocês de como funciona esse processo. Por exemplo, essa paciente aqui, ó. A queixa dela era esse dente tortinho aqui, esse dente que estava um pouquinho em cima do lateral. O central estava um pouco mais girado e ficou um pouco em cima do lateral. E aqui embaixo é o resultado final do tratamento, né? Como a gente chegou nisso? Então a paciente veio até o consultório, a gente fez uma moldagem inicial e jogou no computador aqui os dentes dela. Então esse foi como ela chegou no meu consultório e como a gente digitalizou a arcada e os modelos. E aí no computador a gente vai gerar um movimento final, que é esse aqui. Então a paciente chegou no consultório dessa maneira e a gente pretende que ela saia daqui assim. Mas como a gente faz para chegar o dente nesse movimento? Eu não posso movimentar o dente de uma maneira brusca, não posso girar esse dente de uma vez só. Então no caso dessa paciente, ó, aqui uma segunda vista. No caso dessa paciente, a gente vai gerar o número de movimentos necessários para que eu consiga fazer esse dente chegar na posição final. Então para essa paciente, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 movimentos, né? Então, quando a gente gera esses movimentos, a gente vai gerar aqui uma quantidade de alinhadores. Então, por exemplo, essa paciente vai fazer os 4 movimentos. Cada movimento desse, eu não posso também girar ele de uma forma brusca. Então, eu não posso girar esse número de graus de uma semana para outra. Então, para cada movimento, a gente vai gerar 3 alinhadores. Ele vem um alinhador mais molinho, que prepara o movimento, depois a segunda moldeira, ela é um pouquinho mais rígida, então ela força o movimento um pouquinho maior, e aí a terceira moldeira do mesmo movimento é uma moldeira mais durinha ainda, e aí ela finaliza esse movimento. Então, para essa paciente que precisou de 4 movimentos, a gente vai fazer 3 alinhadores por movimento, então fica 3 vezes 4, a gente vai ter um total de 12 alinhadores. Esses alinhadores são trocados um a cada 15 dias. Então, se a paciente vai usar 12 alinhadores, ela vai ter um tratamento de 6 meses. Mas aí como funciona isso? A gente gera todos esses alinhadores, os alinhadores são impressos, né? Eles são prensados numa impressão digital, é tudo totalmente digital. Eles vêm todos para o consultório, o paciente vem aqui a cada 15 dias e a gente vai trocando esses alinhadores, eu vou acompanhando de perto. Em alguns casos é necessário fazer algum ajuste entre um dente e outro, então preciso fazer um ajuste com uma lixinha para eu ter espaço para esse dente se movimentar. E aí essa paciente vem ao consultório e a gente vai acompanhando esses movimentos. Quando chega no fim dessas 12 moldeiras, no caso dela, né, que foram 12 alinhadores, a gente vai checar se isso ficou bom. Porque a gente, como todo esse projeto é digital, a gente depende de uma resposta biológica. Nosso dente, a gente é biologia, né? A gente não é digital. Então a gente precisa que esse dente, saber se esse dente vai se movimentar conforme a gente planejou no computador. Isso vai depender da resposta de cada paciente e da disciplina que esse paciente tem. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Se você não for usar o aparelho, não adianta a gente propor um alinhador para você. O alinhador, ele é praticamente um aparelho fixo, só que você tem a vantagem de tirar em alguns momentos.
mas o ideal é que você fique o máximo de horas possíveis. Normalmente a gente preconiza 22 horas por dia, então assim, praticamente o dia todo realmente, para que esse movimento seja realizado. Não adianta a gente achar que vai usar 5, 6 horas por dia e esperar o resultado final adequado. Então, mesmo quando o paciente usa adequadamente as 20, 22 horas por dia, pode ser que chegue no final desse processo, no caso dessa paciente, 12 movimentos, que a gente não tem o resultado final, o dente não foi exatamente como o computador planejou. Então, nesses casos, a gente faz uma nova moldagem, gera um novo projeto, refina esse projeto, usa geralmente mais 3 alinhadores, que seria mais um movimento para refinar isso, e aí finaliza, né? Então, só para finalizar aqui e mostrar esse caso para vocês mais uma vez, como ficou aqui o caso dessa paciente. Ela finalizou todos esses movimentos, né? Conforme a gente já tinha visto aqui, ela veio, usou todos os alinhadores. Ela, no caso, não usou o refinamento. Mas enfim, quando o dente chegou no final, essa é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Depois que o dente alinhou, a gente percebeu que ela tinha um desgastezinho aqui. Era uma coisa que a gente não notava, né? Se eu voltar aqui para vocês verem a foto inicial dela, ela não tinha esse desgaste aqui. Na verdade, ela tinha, que a gente não conseguia ver. Quando o dente alinha, a gente começa a perceber alguns desgastes que tinham sido feitos, né, com o dente fora de posição. Então, para essa paciente, nem sempre quando a gente finaliza um alinhador, a gente finaliza o tratamento. Para essa paciente, a gente remove esses nichos, que são muito comuns da gente ter que usar durante os movimentos dos alinhadores, que eles ajudam a torquear os dentes, eles ajudam a pôr força no dente para a gente conseguir girá-los. E aí ela fez um clareamento, que também era uma queixa, e a gente restaurou aquela pontinha ali que estava quebrada, a gente fez uma restauraçãozinha de resina, poliu bonitinho, e esse é o resultado final da paciente. Então, ele é um caso, resolveu, uma paciente adulta, a única queixa dela era esse dente, ela ficou 6 meses usando o aparelho, sendo que com o aparelho convencional provavelmente ela teria usado quase 1 ano. E aí quando a gente finaliza, mesmo que a gente tenha algum ajuste final para resolver, entra a odontologia cosmética e finaliza esse caso, né? Que foi fazer essa restauraçãozinha e o clareamento. Então é uma opção confortável, uma opção discreta, uma opção mais rápida muitas vezes do que o aparelho convencional em casos menores, e que eu tenho usado muito em pacientes adultos. Eu tenho indicado muito para pacientes adultos porque é um tipo de paciente que não quer, depois de 25, 30 anos, voltar a usar o aparelho convencional ou pela primeira vez instalar um aparelho, né? Então é uma opção para você, por exemplo, que quer alinhar um dente que te incomoda numa foto, mas não quer instalar o aparelho. Os alinhadores vieram para realmente ajudar esses processos e corrigir pequenas imperfeições. É isso, espero que tenha sido claro e espero vocês no próximo vídeo.